Tudo bom, pessoal? Voltamos então, vamos dar continuidade. Agora falar um pouco de potência de números decimais. Já trabalhamos com a potência de fração. Eu percebi claramente que todos vocês tiveram uma tranquilidade em trabalhar com esse processo. Acredito que aqui vocês não vão ter problema também. É uma repetição do processo e é uma ideia muito parecida com o que vocês já observaram, tá? Vamos lá? Dentro da característica, nós vamos falar de potência. Então, a potência, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos pegar, iniciando lá, vamos iniciar nos números naturais. Quando eu olho lá para os números naturais, o que eu tenho com clareza? O que eu posso dizer que eu possuo? Esse número aqui nada mais é que 3 vezes 3. Por quê? Porque é a representação da duplicação de duas vezes esta potência. Vamos colocar aqui. Esta potência, ela representa o número de vezes que a base vai se repetir. A característica é essa. Logo, posso afirmar que esta informação aqui será igual a 9. Pronto, finalizou. E a próxima? A próxima informação, 10 vezes 10, portanto, 100. Isso é potência. O que vai mudar para um número fracionário, que nem o que a gente já trabalhou? Não vai mudar muita coisa. Ele vai ser igual a 3 ao quadrado. Deixa eu melhorar a fonte aqui, porque está um pouco grosso. Vai ser igual a 3 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. O que é bom salientar aqui? Teve alguns alunos que não tiveram clareza nessa informação. Esta potência, ela está sendo distribuída para as duas informações. Nessa distribuição, eu tenho 3 elevado ao quadrado, 10 elevado ao quadrado. Com isso, é fundamental que você faça passo a passo. O que vai acontecer aqui? Perceba, quem é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Quem é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Poderia fazer um passo intermediário, fingindo que você já não sabe aquela informação, chegando então a determinada conclusão, 9 décimos. Ou, se você quisesse trabalhar com o número decimal, que já é uma coisa que você está trabalhando, tudo bem, uma casa após a vírgula e fechou o processo. Então, trabalhei com números naturais, trabalhando com fração, que nada mais é a composição dos números naturais, porque lembre-se, para criar o número racional, nós temos o numerador sendo um número natural e o denominador sendo um número natural. Só evitamos aqui no denominador que ele não pode ser zero. Só isso que acontece, a gente não pode permitir. E eu vou para o último, então. Nesse último, então, vai ficar como? É igual, se está elevado ao quadrado, significa que o mesmo fator será multiplicado 2 vezes. Bom, olhando desta forma, o que eu posso perceber? Eu vou fazer aqui no cantinho esta multiplicação, fingindo que eu não consigo ver com bastante facilidade. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Pronto. Quantas casas após a vírgula? 2. Então, gera essa solução.
Então, eu tenho que isso aqui é igual a 0,09, ou seja, 9 décimos. Como eu poderia fazer isso aqui sem pensar desta forma, de uma forma mais rápida? Olha lá, o que está acontecendo? Não sei se vocês repararam. Eu estou multiplicando, se eu olhar sem as casas decimais, 3 vezes 3. E 3 vezes 3 dá quanto? 9. Quantas casas há após a vírgula? 1, 2. 1, 2. Perceberam? Tem como fazer uma informação mais direta. A potenciação é você tomar cuidado com a multiplicação. Tudo bem? Vamos tentar na próxima, então? Próxima, tá lá. Vamos fazer de novo os números naturais. De novo, vou fazer os números naturais. 25 vezes 25. Lembrem-se, 25 é um número que aparece muito. Então, é fundamental que você saiba como ele funciona. Quanto que dá 25 vezes 25? 625. 10 vezes 10. Logo, 100. Venho para cá agora, nos números fracionários. 25 sobre 10 ao quadrado. O que acontece aqui? Aqui eu posso até criar o critério de simplificação. Posso simplificar em vez de fazer. Porque lembre-se, isso aqui é 25 ao quadrado, 10 ao quadrado. Posso fazer distributiva. Digamos que eu não tenha visto isso. Eu só vi a simplificação. É possível dividir por quanto? O numerador e o denominador. É possível dividir por 5. Então, vamos lá. 5 e 2 elevado ao quadrado. Logo, 5 ao quadrado, 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. E não ficou tão fácil de ver o número decimal, né? Talvez por isso que a simplificação nesse caso não fique tão agradável. Mas se você, independente de, coloca lá, colocar um pouquinho aqui para o lado. Colocar um pouquinho aqui para o lado. E vamos fazer ali a divisão. Quanto que dá? 25 dividido por 4. Que número multiplicado por 4 chega próximo ou igual a 25? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Opa, 4 vezes 6, 24. Resta 1. Tenho como continuar? Acrescento a vírgula, 10. 4 vezes 2, 8. Subtrai, resta 2. Já coloquei a vírgula, então é 20. 4 vezes 5, 20. Pronto. Subtrai, 0. Então, fato é, esse número é igual a 6 inteiros e 25 centésimos. É a única saída? Não, não é a única saída. É uma saída. É uma saída apropriada, agradável, mas não é a única. O que eu poderia fazer? Eu poderia só simplesmente, em vez de fazer todo esse trabalho, vou colocar aqui com uma outra cor, só para utilizar o processo. O que eu poderia fazer? Dali, ó, eu poderia vir para cá. Deixa eu fazer de uma forma diferente aqui. 25 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado ao quadrado. Isso é igual... Quanto que é 25 vezes 25? 625. Quanto que é 10 vezes 10?
100. Agora, quanto que dá transformar isso em número decimal? 2 casas após a vírgula, eu caminho 2 números, logo eu chego a essa conclusão. Qual é mais fácil? Depende muito de quanto você domina a tabuada. Nesse caso, essa daqui parece ser muito mais rápida. Agora, vai ter momento que você vai trabalhar com a simplificação. E a simplificação será agradável. Nesse caso, parece que não, né? Mas continuando aqui, vamos lá. Outra proposta. 2,5 ao quadrado. O que significa isso? Que a base será multiplicada 2 vezes. E agora? Vou fazer aqui do lado. Não vou fazer não. Vamos fingir que não tenha vírgula. Logo, com isso, esse número seria 25 e esse número seria 25. Quanto que é 25 vezes 25? 625. Então, vou anotar aqui. 625. E agora, o que eu faço? Ué, conto o número de casas após a vírgula. 1, 2. 1, 2, vírgula. Pronto. Olha lá. Vocês estão percebendo que eu estou saindo dos números naturais, da potência dos números naturais, estou fazendo a minha fração, já estou revisando a minha parte de fração que a gente já olhou, e estou revisando mais um pouquinho, estou comentando mais um pouquinho sobre números decimais, para vocês perceberem que tudo está muito interligado. E você tem que ver essa situação acontecer. Você tem que ter clareza dessa ligação de todo o processo. Ok? Vamos continuar? Próximo. Agora já vamos pegar exemplos diretos. Mas olha o que mudou agora, ó. Ao quadrado, multiplica 2 vezes. Ao cubo, multiplica 3 vezes. Elevado à quarta, multiplica 4 vezes. Elevado a 1, ele mesmo. Não existe a repetição, repete-se uma vez. E a propriedade específica, especial. Pessoal, teve muito aluno que cometeu equívoco quando foi fazer fração isso aqui. Tudo bem? Vamos tentar corrigir então algumas das informações. Comecemos então pela primeira lá. 0,025 que multiplica 0,025. Novamente com aquele critério. Vou fingir que não tem casas decimais. Vou multiplicar 25 vezes 25. Quanto que dá 25 vezes 25? Acabamos de fazer 625. Agora, eu verifico quantas casas tem após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou um pouco apertado, deixa eu colocar um pouquinho para cá. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse o número. Perceberam? Fácil, difícil. Talvez assim seja mais fácil. Ah, mas eu posso transformar em número decimal, depois fazer a potência? Pode. Mas não sei até onde é vantajoso. Continuemos. O próximo, agora a repetição de 3. 0,02 que multiplica 0,02 que multiplica 0,02. O que está acontecendo aqui? Se eu não olhar para as casas decimais, para a vírgula em si, eu posso pensar assim. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Quantas casas estão após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então significa que esse é o número. Pronto. Resolvi. Tudo bem?
É a única forma de escrever? Não. Mas é uma forma. Vamos continuar. Depois eu vou tentar melhorar um pouco essa ideia aqui. Tá? Continuando. Elevando a quarta. Cada vez o número está ficando maior, né? Parece que vai ser mais difícil. Calma. 1, 2, 0,1, 2, 3. Opa. Vezes 0,005 é igual. E aí, como que eu vou fazer esse? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5. Opa, mas são 4 vezes, não são? Ó o equívoco aí, ó a falta de atenção. São 4 vezes. Pronto. Agora, quanto que vai dar isso aqui? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 625. Agora, quantos zeros terão após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Olha o tamanho desse número, ou melhor, ó quanto esse número é pequeno. Esse número é pequenininho, 0,000, bem pequenininho. Perceberam? Vamos para o próximo aqui. Quanto que dá qualquer elemento, inclusive esse, elevado a 1? Ele mesmo. Quanto que dá qualquer elemento elevado a 0? Estou falando, como nós estamos trabalhando com números naturais e racionais, esse número em particular dá quanto? É propriedade. 1. Vamos tentar melhorar o processo aqui. Mudar um pouquinho. Tudo bem? Até aí? Vamos tentar melhorar aqui. Vou trazer para cá. Pronto. Mais um pouquinho. Para lá. Ah, não. Eu quero ver todo o número, né? Vamos olhar todos esses números aqui, ó. Esse. Opa. Esse número. Esse número. E esse número. Tá? Eu quero tentar chegar nesses números aí, saindo da onde eles vieram. Vamos ver da onde eles vieram. 0,25, 0,025 ao quadrado. Digamos que você não queira trabalhar assim. Digamos que você queira trabalhar em forma decimal, ou fração. Fração seria o quê? 25 dividido por 1, 2, 3, ao quadrado. Olha lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esses números são iguais. Agora, se eu faço em potência, é 25 ao quadrado, ao quadrado. Nem precisava dessa informação aqui. Pronto. Ao quadrado. Pronto. Tá lá. E agora? Quanto que é 25 ao quadrado? 625. Se eu tenho 3 zeros aqui, quando elevado ao quadrado, eles vão dobrar a sua quantidade. Então, se eram 3, vão ser quantos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. Perceberam? Quando eu faço por fração, é mais fácil? Não sei.
mas é mais uma saída. Esse próximo aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu não me lembro exatamente do que ele se trata. Tá, lembrei. Zero vírgula 0,02 elevado ao cubo. Vou transformar em fração. 2 dividido por 100 elevado ao cubo. Pela propriedade, a potência distribui 2 ao cubo, 100 ao cubo. E agora? Agora, a primeira coisa que eu vou pensar, quanto que dá 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, 8. Está o 8 aqui, ó. Bom, 100 ao cubo, então vai aparecer o primeiro, o segundo e o terceiro ao cubo. Então, quantos zeros ele vai ter? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está lá. Perceberam? Então, a potência vai se repetir. Isso aqui vai se repetir 3 vezes. 2, 4, 6. Porque são 3 multiplicações. É base decimal. Como é base decimal, ele anda de 10 em 10. É a própria base, a natureza dele. Por isso que é bom quando ele está dividido por 10, por 100, por 1000. É mais fácil de organizar. Tudo bem? E o último, não é estranho pensar que a consequência é essa. Ele era... zero vírgula 005 a quarta. É isso? Acho que eu coloquei um zero a mais, né? Não, tá certo. Certinho. Pronto. Quando eu chego a esta conclusão, o que é ou qual o valor desse número? É 5 dividido por 1, 2, 3 elevado à quarta. Logo, 5 à quarta elevado à quarta. 5 à quarta, não sei se está tão claro para vocês, mas 5 à quarta nada mais é que 5 vezes 5 vezes 5. Vou colocar aqui logo à frente para não ter muito problema. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui vale quanto? 625. Tudo bem? E ali? 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000. Olha o tamanho desse número. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que aquele lá deu uma contagem de 12. Perceberam? Tudo é muito interligado. Só que tem que ter clareza de como funciona. Teve clareza, você não vai ter dificuldade. Ok? Vamos para o próximo. Radiciação. Bom, pessoal, para aquelas pessoas que estão interessadas só no que está realmente no livro, já chegamos no nosso limite. Potenciação está no nosso livro, radiciação não. Então agora até você pode parar o vídeo que você não vai perder nada. Agora, aquele que quer um pouquinho a mais, algo extra, está convidado a participar de mais um pouquinho de aula. Conversar mais um pouquinho, tá? Agora, a radiciação, ela está muito vinculada à potência. Ela não é complicada. Você só precisa ter claro como funciona. Para aqueles que já fizeram o suficiente, acham que tá bom, até mais.
Bons estudos para vocês. Para aqueles que querem ficar, vamos começar lá. Radiciação nada mais é que tirar da raiz. O que é raiz? A raiz é um inverso, uma ideia em relação à potência. Se eu chego lá e olho para o número 9, quem é o número 9? Primeira coisa, quando eu penso em radiciação, eu penso na fatoração desse número. Quem criou esse número? Quais foram os números primos multiplicados que geraram ele? Aí eu venho lá. 9. 9. Quem é? Divisível por 3. Vai dar 3. É divisível por 3. Vai dar 1. Então a fatoração é essa. Quando, você já deve ter reparado, quando não aparece número nenhum aqui nesse meu radical, significa que necessariamente ele é 2. Se ele é 2, eu posso afirmar que será retirado de 2 em 2 repetições. Ué, como assim? Quando eu olhar para esse fator aqui, essas 2 repetições, quando dentro do radical, sai somente uma. Então significa que raiz quadrada de 9 é 3. Algumas vezes a gente pode falar assim o seguinte, ó. Quais dois números iguais multiplicados que geram 9? 3 vezes 3. Vamos lá para o 100. O 100 eu posso fatorar também. Vou fatorá-lo. Então vou colocar aqui, ó, 100. 100 é divisível por qual número? Por 2. 50. 50 por 2. 25. E 25 por 5. Já ia colocar por 2 aqui. Por 5 é 5. Por 5 é 1. Esse aqui também é raiz quadrada. Se é raiz quadrada, sai de 2 em 2. Então, toda vez que eu juntar esses dois elementos, na raiz vai sair qual elemento? Um único 2. Toda vez que eu juntar esses dois 5, vai sair um único 5. Então, qual é a solução da raiz quadrada de 100? 2 vezes 5. De fato, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Porque eu poderia falar o seguinte: quais dois números iguais multiplicados geram 100? 10 vezes 10. Tudo bem? Ó, isso aqui é para os números naturais. E se eu falasse para os números fracionários? Para os números fracionários é a mesma coisa. Eu venho aqui, eu posso fragmentar raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 100. É uma propriedade que existe. Lembra da propriedade da potência? Vou voltar aqui, ó. Ó a propriedade da potência. A potência é distribuída. Na radiciação não existe invenção. A raiz é distribuída. Quanto que dá raiz de 9? Tá lá em cima, ó. 3. Quanto que dá raiz de 100? 10. Isso aqui é a forma fracionária. E a decimal? Pronto, tá aqui. Tudo bem? Ó, trabalhamos com os números naturais. Agora nós fizemos os fracionários, que nada mais é que uma composição do natural. Porque nós chegamos na fração, depois até transformamos em número decimal. Vamos continuar. Esse próximo aqui. Esse próximo parece-me que a gente vai ter que só ter um pouquinho de atenção. Vou fazer ele um pouquinho mais abaixo aqui, porque senão ele vai ficar um pouco apertado ali. Vou colocar aquele abaixo.
Bom, isso aqui eu posso fatorar. Professor, eu não sei fatorar números decimais. Então, vamos deixar do jeito que está. Então, eu vou pensar assim, em vez de fatorar, eu vou transformá-lo em fração. Que número é esse? Quando eu transformo em fração? É 9 sobre 100. É. Então, eu posso chamar esse número de 9 sobre 100. Se eu chamo ele de 9 sobre 100, eu não sei se fiz besteira aqui, mas esse número aqui, ó, é 9 sobre 100. Quem é 9 sobre 100? É aquilo ali. Então, no final das contas, ó, nem precisava ter feito isso. Era só lembrar que isto aqui vai trazer exatamente aquela solução. Com isso, essa informação é exatamente isso. Pronto. A radiciação, no final das contas, é esse ajuste. Tudo bem? Vamos tentar de novo, então. Raiz cúbica de 27. Opa! Significa o seguinte, ele está afirmando o seguinte, quais três números iguais multiplicados que geram 27? Digamos que você não saiba. Qual é a proposta? Vai lá e fatora o número 27. Fatorado. Por quanto? Por 3. 9 por 3. 3 por 3, 1. Então, qual vai ser a solução? Eu tenho que pegar 3 números iguais para que um só saia. Um único 3 saia. Então, a resposta dessa informação é 3. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 1000. Coloco aqui 1000. Vou fazer a fatoração. Na hora que eu faço a fatoração desse número, eu até vou fazer de uma forma diferente aqui, ó. Deixa eu colocar ele um pouco mais para cá. Vou fazer ele de uma forma diferente. Em vez de fatorar pelos números primos, eu vou fatorar por 10. Eu posso fazer isso? Não é adequado. Mas pode, porque você já sabe como ele funciona. Se você já sabe como ele funciona, não é um equívoco você falar assim, não, isso aqui eu vou dividir por 10, dá 100. Isso aqui eu vou dividir por 10, dá 10. Isso aqui eu vou dividir por 10, dá 1. 3 números repetidos, logo a raiz cúbica é 10. Ah, mas eu não conseguiria ver isso, professor. Então, se você não consegue, ou se você não teria condições de verificar isso, por nunca ter trabalhado dessa forma, então a gente finge que não existe e faz lá o passo a passo mesmo, sem problemas. Dividido por 2, 500. Dividido por 2, 250. Dividido por 2, 125. Dividido por 5, 25. Dividido por 5, 5. Por 5, 1. Separo de 3 em 3. Vou separar aqui na cor branca. Ó, separei de 3 em 3. Vai restar um número 2. Separei de 3 em 3. Vai restar um número 5. 2 vezes 5, 10. Mesma coisa. Mas a raiz, independente da sua potência, é o número de repetições daquele elemento. Bom, não sei se vai ficar muito complicado reparar. Quem vai ser esse cara? Ele tem 3 casas após a vírgula. Então, ele tem 3 zeros. Então, eu posso já indicar, ó, sem medo de ser feliz. Essa informação é igual àquela. E não mudando em cima do que já trabalhamos,
Raiz cúbica de 27 pode ser separada. Raiz cúbica de 1000 pode ser separada. E já calculamos raiz cúbica de 27, que dá quanto? 3. Raiz cúbica de 1000 dá quanto? 10. Portanto, isso aqui vai ser quanto? 10 é 3 décimos. Tudo bem? Perceberam como funciona? Não é muito complicado. Agora, a radiciação, ela só é mais simples quando você domina a potenciação. Então, perceba, coloca na cabeça de vocês. Toda esta informação, elas são muito amarradas, muito unidas. Dominando uma, você consegue reconhecer a outra. Mas olha o que foi puxado agora, ó, a faturação. Ah, professor, mas isso vai mais para o 6º ano. Não, no 7º ano vai aperfeiçoar ainda mais essa informação. Vai ter mais detalhes quanto a isso. Então tem que entender. Lembrem-se, se você entender o processo e lá na frente precisar repeti-lo, você vai conseguir. Não tem problema, mas tem que entender nesse momento. Tendo dúvida dessas informações, estou à disposição, ok? Futuramente eu vou estar trabalhando mais com exercício com vocês, então só estou dando continuidade à matéria, mas mais próximo à prova a gente vai estar trabalhando com mais detalhes em exercícios. Não da radiciação em si, porque a radiciação é uma coisa que cai na prova de vocês, mas se tiver dúvidas, estarei à disposição para ajudá-los, ok? Então, pessoal, bons estudos para vocês, continuem se dedicando. Mandem dúvidas e a gente vai estar ajudando vocês aí, ok? Bons estudos, até mais!